Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula, nosso curso O Negro na Literatura Brasileira. Nós estamos no nosso módulo 3, especificamente hoje na nossa sexta aula. E nós vamos tratar especificamente aqui dos estereótipos da mulher negra. Então, vamos lá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o material. Perfeito. Então, nós selecionamos para essa aula de hoje dois textos teóricos. Nós vamos lidar com o texto Gênero e Raça na Literatura Brasileira, de Florentina de Souza, e A Representação da Mulata na Literatura Brasileira, Estereótipo e Preconceito, da Núbia Rancial. Tá? E aí, a gente tem uma questão que esses dois textos, eles são bem parecidos, eles vão partir de perspectivas bem próximas. O que há em comum, entre esses dois textos? A gente tem essas duas autoras falando dessa relação da representação da figura da mulata na literatura brasileira com as questões da fenotipia, do caráter e da sexualidade, nesse processo de construção das narrativas em textos da nossa literatura canônica brasileira. Então, o que elas estão dizendo nesses textos de formas diferentes, algumas das vezes elas vão tocar nos mesmos pontos, nas mesmas referências, mas há uma perspectiva diferente ali de lidar com essa questão. Mas o que elas estão querendo dizer é o seguinte: olha, pessoal, há uma reiteração, dos estereótipos que precisa ser revista. Então, nós devemos avaliar, sim, o que vem sendo reiterado em relação a estereótipos, muitas das vezes vindo já dessa carga dos discursos e das ciências positivistas, deterministas, mas há que se pensar, se nós também não estamos reiterando esse discurso, como se a gente estivesse incentivando que só se falasse sobre isso, tá? E elas vão mostrar como é que isso pode acontecer e quais são as possibilidades de se fazer diferente. Começando pelo texto da Florentina Souza, que é o Gênero e Raça na Literatura Brasileira, ela vai defender a tese de que os estudos só se esforçam por reiterar esses estereótipos, essas discriminações em relação aos negros, sobretudo as mulheres negras e mulatas. Tá? Então, ela vai fazer uma revisão histórica e literária abordando esses pontos. Tá? E aí ela vai dizer o seguinte, que há uma imbricação dos discursos sobre desigualdade racial e gênero. Em um determinado momento, período histórico, era como se falar de uma dessas coisas fosse também falar da outra, como se não tivesse diferença. E aí ela traz um trechinho desse texto, que é o Raça e Gênero, o papel da analogia na ciência, do Nancy Lis Stephan, que vai dizer o seguinte: desde o final do Iluminismo, estudos sobre a variação humana distinguiram diferenças raciais como aspectos cruciais da realidade. E o extenso discurso sobre a desigualdade racial começou a ser elaborado. Com a atenção voltada cada vez mais para as diferenças de gênero e de sexo, no século XIX, o gênero era notavelmente considerado análogo à raça, de modo que o cientista podia usar a diferença racial para explicar a diferença de gênero e vice-versa. Então, ela está falando desse momento, dessa passagem pós o final do iluminismo, e essa analogia na ciência, de colocar
gênero e raça como questões, né, que devessem ser analisadas pelo mesmo prisma. E aí, ela vai destacar mais adiante também como a ciência e a literatura vêm abordando esses temas, né, no século XVIII e no século XIX. Na ciência, ela vai comentar a questão das metáforas, né, que vão unir e naturalizar essas depreciações baseadas em raça e gênero. Ou seja, as categorias de masculino e feminino, elas vão acabar por formar um sistema ali de significações, né, dentro das culturas específicas, né, e relacionada a conteúdos culturais, de acordo, claro, com cada cultura especificamente, né, e que vai mostrar que as assimetrias relacionadas ao sistema de gênero, né, e a ligação à organização da desigualdade social, é, elas estão sendo reiteradas e elas estão sendo analisadas pelo mesmo prisma. Ou seja, masculino e feminino vão determinar, né, valores, conteúdos culturais, de acordo com hierarquias, né, de acordo com ser branco, ser negro, né, e também, né, ser homem e ser mulher. Isso tudo vai estar associado, né, à questão da desigualdade social. Em relação à questão das representações, né, homens e mulheres afrodescendentes, em um modo geral, né, ela vai apontar que há essas relações entre fenotipia, o caráter da pessoa, né, e a questão da sexualidade, ou também a fenotipia e as qualidades psicológicas. Isso é notável desde, pelo menos, o naturalismo, né, em que a gente vê a questão do determinismo, né, da teoria positivista, né, de que o meio, né, determina as atitudes do homem, e todas essas teorias importadas da Europa, né, que estão analisando a questão de raça, isso tudo é muito visível ali. Basta buscar, por exemplo, em Aloysio de Azevedo, o cortiço, o modo como as pessoas são representadas, o modo como o cortiço nos é apresentado, as condições de vida, né? Como as pessoas se relacionam entre si. E aí ela vai trazer também 3 autores que estão pensando, né, a relação de corpos negros e a sexualidade, ou seja, o modo como os corpos negros estão sendo representados, caracterizando-os a partir de um aspecto de uma sexualidade aguçada, né? E nesse sentido, que é o Sander Gilmar, Bell Hooks e Stuart Hall, que estão trazendo essas ponderações, né? Que são identificadas tanto na ciência quanto na literatura. O corpo negro, então, ele fica ali, imbricado nessa rede complexa de significados que são ativados a partir de uma antítese entre o comportamento do homem europeu, né? Entre a vivência, a cultura do europeu. E isso, essa rede de significações é ser ativada principalmente a partir desse viés, né? Da sexualidade. E aí a gente vai ter a objetificação do corpo da mulher, a questão, né, dos quadris mais avantajados, as genitálias anormais, a questão de se falar sobre a prostituta, né? A mulher negra vai ser colocada nesse lugar sempre como fonte de corrupção e também de doença. O corpo da mulher negra também vai ser visto, né, de variadas formas como um objeto de prazer sem culpa, né, para o homem branco, dentro das narrativas. E aí é essa ativação dessa rede complexa em que esse corpo vai ser colocado sempre nesse lugar, né, de uma mira, como se fosse um bode expiatório de tudo que há de mais estereotipado em relação à raça. Sobre a interpretação do Brasil, né, a partir das relações raciais, considerando a literatura.
ela vai apontar pelo menos 3 obras, né, que vão trazer, né, essas marcações, que seria o Caráter Nacional Brasileiro, do Dante Moreira Leite, já ali em 1950, Ideologia da Cultura Brasileira, do Carlos Guilherme Mota, Intérpretes do Brasil, é um conjunto de ensaios do Silviano Santiago, que vai trazer essa marcação. Olha, eles estão apontando ali, pelo menos desde 1900 até 1940, e aí depois o Carlos Guilherme Mota, em Ideologia do Brasil, puxa mais até 74, traços, né, que vão marcar a representação do povo brasileiro na literatura ligado a essa tríade étnico, racial e cultural, principalmente a partir do âmbito da estereotipia. Então, os temas que vão estar relacionados à literatura brasileira, que são trazidos ali nas narrativas, vão estar sempre ligados com a questão da colonização, do atraso, das raças, história, mestiçagem e hierarquias sociais. Em relação à fenotipia e sexualidade, a representação das mulheres ganha destaque. Por quê? Elas estão sempre sendo representadas com um papel secundário, que muitas das vezes vai estar restrito ao ambiente doméstico. Então, não há consideração à história das mulheres negras, né, em um determinado período no Brasil, sobretudo após ali a Lei Áurea, de que elas constituíram um grupo econômico muito forte, né? E elas se viravam muito bem enquanto vendedoras informais, né? Elas cuidavam da família, elas conseguiam estabelecer também um forte vínculo, né? E elas agiam, né, como guardiãs da cultura, né, do povo africano e também na disseminação dessa cultura, né? E isso foi muito descrito em registros de cronistas e viajantes, mas essas questões não são levadas em consideração dentro dessas narrativas, né, instituídas aí na literatura canônica, é o que aponta a Florentina. E aí ela vai trazer alguns exemplos, por exemplo, de como, né, essa figura da mulata, da negra, é tratada, é representada, por exemplo, no Guarani de José de Alencar, em que a gente tem 2 personagens, mulheres, Cecília e Isabel, como se fossem antíteses, né? Pureza e sedução, considerando o corpo branco e o corpo mulato. Então, se olharmos por esse prisma, é como se o corpo, né, dessa mulata, dessa mulher de cor, ela tivesse sempre em contraposição ao corpo da mulher branca, né? A gente viu isso também lá em Vítimas Algozes. A gente chegou a comentar sobre como as mulheres negras, por exemplo, que eram referenciadas, né, como as pessoas que trabalhavam, né, na Casa Grande, principalmente do esposo da Florinda, né, elas eram tratadas como se fossem mulheres fáceis, né, mulheres de vida fácil, que se entregavam facilmente aos prazeres da carne, né. A figura dos negros também, sempre passando por esse viés. E a Angélica, né, que é a figura materna, né, que é a esposa do senhor de escravos ali, ela é tratada como uma figura doce, angelical, incapaz de fazer qualquer tipo de violência ao outro. Então, essas dicotomias, elas estão sempre perpassando, né, a literatura canônica brasileira. Já em Um Cortiço, a Florentina vai nos chamar a atenção para a figura de Rita Baiano, como ela é disposta em relação à questão de potência sexual, da simpatia, né, da entrega ao outro. Ela é uma figura que gosta de festas, de carnaval, então essa é a figura espontânea, sempre aberta ao outro.
Então, o que nós temos aqui, na verdade, são sistemas simbólicos ativados, em que as heroínas românticas elas vão encarnar um papel do fenótipo branco, da pureza, da honestidade, da capacidade de amar. Elas são incapazes de ferir alguém, elas são angelicais. As mulheres negras, né, por sua vez, elas estão posicionadas no lugar de servas, prostitutas, irresponsáveis, devassas, ou a de mãe preta, aquela que cuida, aquela que cozinha, né, aquela que trata bem, que está sempre disponível. E aí, ela vai trazer como uma ilustração, né, para a gente poder pensar, 2 poemas, sendo o primeiro Irene Boa, de Manuel Bandeira, e que também é chamado de Irene no Céu, mas que esse poema é importante a gente pensar que ele já teve diversas interpretações, mas considerando esse ponto de vista, essa realidade histórica e esse acompanhamento, né, literário dessa carga histórica em relação às obras, e o que a gente tem de herança dentro do cânone da literatura brasileira, né? Quem é essa Irene do poema de Manuel Bandeira? Não levando em consideração como ele se posicionava em relação, né, a essas vivências, nós temos que entender também, né, o lugar de onde o poeta fala, mas considerando o texto em si, né, como a gente pode ler a figura de Irene dentro do cenário brasileiro, da história brasileira, né? Sobretudo no processo de modernização da nação. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagine Irene entrando no céu. Licença, meu branco. São Pedro Bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença, né? O que a gente vê em uma leitura rasa e rápida, né? Que não precisa se estender muito para podermos conectar, né, essa herança histórica do cânone da literatura brasileira, é que Irene, né, é essa mulher racializada, essa negra, que está sempre disposta, que o branco a vê sempre de bom humor, né, porque ela é sempre vista no papel, né, de empregada. Então, ali é ela onde tem que estar disposta. Não se vê os bastidores de Irene, não. Não lhe é permitido ver os seus bastidores. Então, por isso ela está sempre feliz, né? Sempre de bom humor. E a submissão, o aspecto de submissão até mesmo depois da morte, né? Em que ela vai pedir licença para entrar ao céu, né? Vai pedir licença para o São Pedro. Então, sempre esse aspecto de submissão relacionado a essas figuras racializadas. Esse poema, as pessoas fizeram variadas leituras, mas de um modo geral, para a gente pensar em relação a esse estereótipo propagado, ele é um exemplo, né, para que a gente possa conectar essa realidade à realidade histórica. Adiante, ela cita também o poema Negra Fulô, do Jorge de Lima, que vai trazer também esses aspectos da submissão e dessa figura, né, dessa mulher negra sempre pronta, sempre disposta, né, para o branco, né, para o patrão, para o seu servo. Ora se deu que chegou, isso já faz muito tempo, no banguê do meu avô, uma negra bonitinha chamada Negra Fulô. Essa negra Fulô, essa negra Fulô. Ó Fulô, ó Fulô, era a fala da sinhá. Vai forrar minha cama, pentear meus cabelos, vem ajudar a tirar minha roupa, Fulô. Essa negra Fulô. Essa negrinha Fulô ficou logo para a mucama, para vigiar a sinhá, para engomar para o senhor. Essa negra Fulô, essa negra Fulô. Ó Fulô, era a fala da sinhá. Vem me ajudar, Fulô. Vem abanar meu corpo que eu tô suada, Fulô. Vem coçar minha coceira. Vem me catar cafuné.
vem balançar minha rede, vem me contar uma história que eu tô com sono, fulano. Então, é esse aspecto sempre de ter de estar disponível, né, para o seu senhor, para a sua senhora, a questão da submissão, né? E essa figura é sempre presente, mas sempre presente em relação ao contexto da submissão, né? Essa repetição, né? Do essa negra fulô, vem fazer isso, vem fazer aquilo, sempre colocando ela nesse movimento de ação e movimento em relação ao outro, né? Em atender um desejo do outro. Então, depois de pensar esses poemas, a relação deles com o contexto histórico, ela vai nos chamar a atenção para a questão dessa repetição, dessa reiteração, e para a gente pensar numa perspectiva de novos olhares. Então, textos do século XIX, XX e XXI, eles vão apresentar essa repetição do estereótipo de personagens negras como extravagantes, carregados de volúpia, de sensualidade. Mas a Florentina Souza vai apontar que, apesar dessa reiteração dos pontos negativos, ela deseja pensar esse entrelaçamento de racismo, sexismo e gênero, realizando um movimento de inversão, em que ela irá enfatizar a importância de mulheres negras na história. As mulheres, então, para ela, são arquivos vivos das tradições culturais e religiosas dos povos africanos que foram trazidos para o Brasil. As mulheres negras garantiram o sustento de suas famílias durante muito tempo através de atividades domésticas e do mercado informal. Elas levaram a família nas costas, né? As mulheres negras foram mães, foram artistas e são artistas, amaram e amam. Elas são, sobretudo, humanas, elas são criativas, elas são profissionais. Elas têm a dignidade como qualquer outra mulher. E aí, a virada de chave aqui para ela seria a produção não só de crítica voltada a reiterar, né, essa repetição de sempre pensar nos estereótipos, mas que voltássemos mais o olhar para essas narrativas que estão contrariando essa dinâmica da repetição do estereótipo. É uma chamada a pensar aquilo que não é lido, aquilo que não é divulgado, né? É uma chamada a pensar, analisar narrativas, né, que vêm mostrar uma outra realidade, essa quebra dessa perspectiva da repetição dos estereótipos. E ela, sobretudo, né, vai nos fazer um convite a analisar, por exemplo, narrativas de Conceição Evaristo, que vão trazer, né, essa questão das tradições culturais, da ancestralidade, né, sob um ponto de vista positivo, né, da negritude. E aí a gente fecha esse primeiro texto com essa convocação da Florentina, e já entrando no segundo, né, que é o da Núbia Rancial, a representação da mulata na literatura brasileira, estereótipo e preconceito, que é o texto que vai, na verdade, complementar o texto de Florentina, trazendo aí mais algumas noções para que a gente possa pensar também essa ideia do exótico, né? De se pensar sempre no exótico quando se fala da representação da mulata na literatura. Então, a Núbia inicia o seu texto falando dessa recorrência da figura da mulata na literatura brasileira e sempre dessa concepção hegemônica de representação, ou seja, essa concepção que vem do homem branco, né, da elite, da cultura letrada, e que está sempre analisando a figura dessa mulata, né, a partir desse viés canônico. E ela vai dizer o seguinte: sempre vai aparecer duas espécies de traços nessas narrativas, os positivos e os negativos. O que a gente vê nos traços positivos é a figura de uma mulher exótica, alegre, bela, solidária, ela está sempre disponível, né, para o outro.
a sensualidade, né, exacerbada. Ela é sempre uma boa cozinheira, ela é hábil para a música, para a dança, para o canto, né? Ela celebra. E os traços negativos seria a questão de se pensar a mulher, a mulata, né? Sobre a ideia de uma mulher libertina, imoral, companheira de aventuras extraconjugais do homem branco. Então ela é sempre vista como a outra. Então no século XVII já nós passamos, né, por Gregório de Matos, lá no início, e ela vai até o João Ubaldo Ribeiro. Então esse aspecto exótico da mulata, ele já vem desde o Barroco com o Gregório de Matos. Nós vamos lembrar o modo como o Gregório de Matos descontava a sua forma de se ressentir com, né, a classe dos comerciantes, né, que em sua maioria eram mulatos, né, pessoas miscigenadas que estavam em ascensão naquele momento, a forma como ele desconta esse ressentimento em relação aos mulatos no recôncavo baiano, a figura das mulheres com extrema violência, né, o modo como ele vai objetificar, né, e ridicularizar no máximo grau a figura das mulheres mulatas. Então, já desde o século XVII a gente tem essa representação, e ela vai acompanhar até o João Ubaldo Ribeiro para nos apresentar, né, como é que se deu até lá, o que, que muda, o que, que não muda. Ela vai trazer uma concepção de exotismo do Todorov, em que ele vai dizer que povos e culturas mais afastadas e ignorados são alvo do exotismo, pois revela a dificuldade de valorização do que é diferente. Então, o desconhecimento sobre as culturas e sobre, né, os povos estaria relacionado diretamente ao exotismo por essa razão, pela dificuldade de valorização do que é diferente, né, do outro. Então, levando em consideração, por exemplo, os aspectos da literatura nacional, ela vai lá no José de Alencar, por exemplo, para pensar a ideia de cor local. Como é que José de Alencar vai construir um herói, né, o herói nacional, como um autóctone que é sem manchas, né? Ele é um ancestral mítico, ele tem valores europeus, né? Ele é um índio herói, com valores europeus, com valores brancos. Em relação à mulata, ela vai pensar, né, que a mulata ela está no meio termo ali cromático entre a mulher negra e a mulher branca, o que vai fazer com que ela adquira certas qualidades que serão chamativas, né, em relação a essa questão de desenvolver o desejo, né, pela posse desses corpos. Então ela diz que entre a figura da negra e da branca, a cor da pele mulata orienta sempre a uma leitura de sensualidade, que não vai aparecer nas mulheres brancas. As mulheres brancas são sempre aquelas angelicais, as mães de família que não devem ser tocadas, que devem ser preservadas até o seu casamento, né? Elas são até sem graça, né? Elas não despertam desejo. E aí ela traz uma passagem, né, de Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, em que ele vai salientar, né, esses lugares estanques em que são colocadas as mulheres em relação, né, à raça e classe. E aí o trecho que ela destaca é a negra no fogão, a mulata na cama e a branca no altar. Então são essas posições que ela está trabalhando e recuperando para poder localizar, né, a representação dessa mulata na literatura brasileira. E aí, eu destaquei um trechinho que eu acho interessante, né, a gente ler na íntegra, sobre o modo como isso aparecia e qual era a relação histórica, né, com a questão do patriarcado aqui. E ela vai dizer o seguinte, a Núbia, né, comentando essa passagem do Casa Grande Senzala do Gilberto Freire com essas posições estanques, né, e estereotipadas da mulher negra. Numa sociedade ainda rural, em que os homens deveriam afirmar sua virilidade e as mulheres chegar virgens ao casamento,
A constante presença da escrava no meio ambiente e sua situação submissa estimulavam nos senhores o desejo da posse sexual. Cabe lembrar também que a experiência pré-matrimonial masculina era não só permitida, mas largamente estimulada. Como conquistar essa experiência e, ao mesmo tempo, preservar a indispensável castidade das solteiras sem apelar ao encanto das escravas? Então, as mulheres racializadas, as mulheres negras e as mulatas eram esse objeto de posse e, ao mesmo tempo, um incentivo, né, para que os homens brancos praticassem, né, essa experiência, né, é como se fosse um ritual de passagem, né, para essa concepção, né, do que é ser homem, se tornar homem, nesse ambiente patriarcal, violento e machista, né, que ainda estava, né, em vigência aí na nossa sociedade, que era, sobretudo, uma sociedade rural. E aí ela vai fazendo os contrapontos, pegando de Gregório de Matos até o João Ubaldo Ribeiro. Então, no Gregório de Matos, essa mulher mulata, ela vai aparecer, né, sempre solidária, sempre alegre, com vigor físico, né? Ela é bela e ela tem também os defeitos, né, que são principalmente vinculados a essa questão do ressentimento, né, do mulato em relação à mulata, né, essa ideia de violência, né, que se coloca no aspecto sexual dentro dos poemas de Gregório de Matos. E Manuel Antônio de Almeida, ela vai citar na personagem Vidinha, de Memórias de um Sargento de Milícias, né, que vai seduzir pelo fenótipo, né, da mulata alegre, viva, sensual. Então percebam que essas características, elas são como que sempre decalcadas de uma obra para outra, variando poucas vezes. Bernardo Guimarães, ela vai citar a figura da escrava Isaura, né, que é uma escrava que sofre desse branqueamento. Ela vai ter esses atributos físicos e morais europeus. Então, enquanto ela é descrita na narrativa, enquanto essa figura, né, que sofre esse branqueamento, ela é incapaz de atrair a atenção dos homens, em um certo ponto da narrativa, ela, né, já é colocada como ganhando uma cor, uma espécie de cor. Eles começam a visualizar que ela, assim, tem, né, um aspecto colorido, e aí, nesse momento, né, que a pele começa a ganhar tonalidade, ela passa a ser notada com esses atributos sempre estereotipados em relação à mulher. A Luísa de Azevedo, né, ela já comentou e retoma como é que é a Rita Baiana, essa personagem, como ela é construída, a questão dos dotes físicos de Rita Baiana, né, que são os atrativos dos homens, o caráter, a inteligência dela, né, mas ao mesmo tempo ela é simples, ela é primitiva e ela é sedutora por isso mesmo, né? Ela tem esse aspecto meio selvagem, né, da mulher livre, e tudo que vai chamar a atenção, né, desses homens. No caso de Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado, a gente tem um ponto de inflexão em que ela vai ser o ponto máximo desse estereótipo. E ela é aquela mulata que ela é imbatível na cozinha e na cama. Então ela pega os dotes daquela característica da mãe preta, né, do cuidado, do cozinhar bem, e ela também pega os dotes da questão da sexualização, da sensualidade. E ela vai, a Núbia Racial vai citar dois teóricos que vão trabalhar essa relação, né, da comida e da sexualidade nessa obra de Jorge Amado, né, sob essa perspectiva também canibalesca, conectando isso à questão da colonização.
Ela vai citar, então, o Maximilien Laroche e o Afonso Romano de Santana, que eles vão trabalhar essa personagem do Jorge Amado, considerando, né, essa perspectiva canibalesca, né, e entre os homens brancos e as mulheres negras ou mulatas, essa questão da dominação, que é um esquema, na verdade, representativo das relações eróticas interraciais, né, entre o homem branco e entre a mulher negra, a mulher mulata, e é como se fosse um mimetismo, né, de neocolonizado. Então, essas estruturas de poder, essa ideia de posse e dominação, elas vão se relacionar em um outro sistema mimético que relaciona a questão, né, da dessa perspectiva canibalesca, ligando essa ideia, né, do comer, né, do cozinhar e da sensualidade. Então, eles vão, né, tratar dessa ideia de caçá-la, né, a mulher mulata ou negra, comê-la e devorá-la. Então, sempre nessa perspectiva de dominação em relação ao contexto colonial, né, e considerando a relação entre homens brancos e mulheres negras. Então, essa questão do sistema, um sistema que é criado e se repete, vai perpassar esses dois textos teóricos e sempre trazendo essas narrativas em que isso se coloca de modo muito claro. E aí o divisor de águas, né, que a Núbia, ao contrário da Florentina, vai trazer, seria o João Ubaldo Ribeiro, que lá num livro que ele publica em 84, Viva o Povo Brasileiro, ele vai trazer uma dimensão mais humana para a mulata. Então ali nós temos já personagens, heróis que não estão se conectando com esse contexto europeu. São heróis nacionais com características culturais brasileiras. Em Viva o Povo Brasileiro, nós vamos ter a personagem Maria da Fé, que ela é a imagem de uma mulata subversiva, né, a quem eles vão chamar, né, que ela semeia o terror e a desordem. Ela vai desafiar o poder dominante, ela vai usar a voz dela, né, para recontar a história do Brasil do ponto de vista dos povos negros, dos pobres. Ela vai incentivar, né, ela vai valorizar a cultura e a linguagem do povo. Então, a Núbia vai dizer que aqui a gente tem o início de uma transformação que vai degradar, né, que vai esfacelar esses aspectos do passado colonial, que vai colocar valores positivos, né, no passado brasileiro, né, para tentar recuperar, né, essa valoração da nação. Então, aqui ele vai conceber a mulata, né, através de se pensar sua alteridade, né, pensá-la como um outro possível. A Núbia Rancial vai salientar que para se fazer esse exercício, né, é necessário renunciar aos clichês, né, essa petrificação dos estereótipos, é necessário esfacelar essa visão estereotipada, né, que vem desde essas teorias eugenistas europeias que foram interpretadas acriticamente. É necessário jogar tudo que a palavra exotismo contém de limitado e rançoso. E aqui nós temos uma perspectiva dupla para a palavra exótico, que é não somente pensar no que é diferente, né, mas também pensar o exotismo como um poder de conceber o outro, né, de conceber uma experiência da alteridade, que é de entender que existe essa possibilidade do múltiplo. E a Núbia vai dizer que é necessário, né, que a gente reveja essa nossa relação com a diversidade cultural. E que isso é um ponto que pode ser positivo, né, nesse exercício de se quebrar estereótipos, certo? Finalizando, juntando os dois textos, o que nós temos há que se pensar nesse paradigma da reiteração, de sempre colocarmos em evidência, né, o que é tido como o que sempre se repete de um modo negativo, de um modo pejorativo, e tentarmos colocar em cena
o que essas mulheres negras, o que essas mulheres mulatas fizeram de positivo, né, e de importante na história, para que essa reiteração seja parada, né? Essa reiteração seja repensada no sentido de que, se considerarmos, né, sempre essa revisão histórica do que é tido como negativo, do que é tido como estereótipo, essas questões nunca vão ser olhadas por um outro prisma, pelo prisma do que é positivo, pelo prisma do que essas mulheres construíram enquanto história, enquanto cultura, enquanto mulheres, né, que foram não só mães, trabalhadoras do mercado informal, mas que também produziram a sua arte. O que nós temos ali que nós podemos levantar enquanto produção, né, que deve ser compartilhada com o outro, analisada, né? O que a gente tem que a gente possa criar em cima dessa arte das mulheres negras, das mulheres mulatas? O que a gente tem de história delas que a gente ainda não conhece? Então, a meu ver, o que esses dois textos trazem é, lógico que existe, e elas mostraram esse papel secundário das mulheres negras e mulatas na história. Mas o que elas nos convidam a fazer é, e agora? Como é que nós vamos olhar para a produção, para a vida dessas mulheres? Tá bom? Então, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos, então, no nosso fórum de discussão. Tá bom? Um abraço a todos e todas.